Olá, seja bem-vindo ao Cultura Entrevista. No programa de hoje, nós vamos tratar do tema automação. Você já parou para pensar no que a tecnologia da informação pode fazer pela sua empresa em termos de resultados? E se está no começo de carreira em um negócio, o seu plano de trabalho incluiu aí a questão da informática? Para falar desse assunto, nós recebemos hoje o Francisco Sena. Francisco, obrigado pela presença aqui no programa. As ordens. Legal. Nós estamos aí para poder ajudar mesmo. Para que as pessoas conheçam um pouco do nosso entrevistado, a sua formação, onde estudou, a qualificação. Luiz, Alex, eu sou formado em programação de sistemas, tá? Pós-graduação em administração e marketing. Trabalhei na Uzi Minas, tá? Fui gerente comercial do Pão de Açúcar. Na Uzi Minas eu fui instrutor de informática, lá também eu desenvolvi um software, aperfeiçoei um software de compras simplificadas, tá? E trabalhei também com desenvolvimentos de software em COBOL, Clipper, Assembler, tá? E também com um banco de dados SQL. E hoje eu trabalho na Associação dos Aposentados, onde sou gerente de sistemas, trabalhando na tecnologia da informação. Francisco, isso aí é uma experiência de quantos anos já na tecnologia da informação? Mais de 25 anos. Então você passou aí por todo o processo evolutivo dos últimos anos. Hein? Sim, desde do antigo MS-DOS, do sistema operacional Cisne, certo? Já com banco de dados DBase, tá? com sistema de programação em BASIC, e assim vai por diante. Você imaginava que pudéssemos chegar ao estágio que nós chegamos hoje com os processadores de alta velocidade? Olha, eu vou te falar a verdade, uma coisa até cômica. Quando eu comprei meu primeiro disquete de 5 1/4, tá? Meu primeiro disquete de 5 1/4, eu cheguei a imaginar assim, poxa, será que um dia eu vou ter uma caixa desse disquete? Semana passada eu joguei 5 caixas fora, tá? Que eu ainda tinha guardado lá, tá certo? Jamais imaginava que a gente iria chegar numa tecnologia como hoje nós temos de HD de 2 terabytes, tá? De capacidade. A um custo relativamente acessível para a população, né? Sim, muito baixo. Eu lembro que quando eu comprei meu primeiro 286, tá? Eu gastei uma nota danada e minha esposa quase separou de mim, né? Devido ao desfalque no orçamento familiar. Eu trabalhei com 286 numa rádio, não gosto muito de lembrar dele não, tá? Essa é uma péssima lembrança, uma péssima recordação. 286, que era um computador que existia em 1991, não é isso? 91, isso, 92. Isso. Era, na época, a coisa mais avançada, mas funcionava muito mal. Mas o mais interessante ainda é você ver armazenamento de dados em cartão perfurado, que eu cheguei a ver. Não, esse não era do meu tempo, não. O cartão perfurado que eu me lembro do meu tempo era o cartão de loteria. Não, mas esse era o cartão de perfurado para armazenamento de dados. Armazenamento de dados. Isso. Olha que coisa. E hoje nós estamos aí falando de memória flash, né? Que vem num disquete pouquinho menor do que essa bolsa, esse case aí que está o tablet, cabe 250 GB em alta velocidade, isso, talvez até mais. Isso, e está sendo usado hoje nos notebooks, né? Para inclusive ter uma abertura maior do sistema, mais rápida do sistema operacional. Principalmente para os meninos que gostam de jogos ou mesmo editam vídeos em notebook, computadores domésticos, né? Isso. Quando nós vamos falar aqui de automação de uma empresa, trazer essa tecnologia da informação para processos gerenciais, processos produtivos, e aí visando dinheiro, visando lucro, visando negócios, nós estamos falando assim de um processo muito complexo, não é isso? Sim, Alex, porque é o seguinte, hoje o empresário, ele tem que visar lucro de tudo, tá certo? Então ele visa lucro desde a sua aquisição do produto até a sua utilização, tá? Como que seria isso? A compra do material, o controle da compra do material, o controle da aplicação, o plano de corte de um tecido, o plano de corte de uma barra de ferro, tá? O consumo para fazer um determinado bloco de espuma, por exemplo, que é uma experiência que eu tenho também, certo? Então, para tudo isso, ele tem que estar informatizado, porque a informação referente ao produto, informação referente à pessoa, informação a respeito de empresa, de aplicação, ele está tudo envolvido dentro de um sistema para ele poder
ter a informação online, tá? O empresário hoje que ele não esteja informado sobre a sua empresa, ele vai estar perdendo dinheiro, tá certo? Então, por isso que por mais que se fale em investir em tecnologia de informação, o empresário hoje ele tem que ver que ele investindo, ele vai estar tendo lucro. O nome já fala, ele vai investir. Só para exemplificar um pouco mais as pessoas que talvez até utilizam na sua empresa, nos acompanham, outros que pensam ainda em entrar na automação ou ampliar a automação, vamos pontuar aqui a automação em cada uma das áreas de uma empresa. Vamos, por exemplo, no processo administrativo, como que a automação pode ser benéfica? A automatização do processo administrativo ela é benéfica no controle do pagamento de contas, no controle de informação de fornecedor, no controle de informação do cliente, no controle de informação dos próprios funcionários, controle de férias, controle de folha de pagamento. Então, toda essa área do processo administrativo, incluindo-se aí também o processo contábil, tá? Tudo isso aí é benéfico para o próprio empresário. Você me falava no começo da entrevista aqui, desculpe te interromper, que inclusive a própria folha de pagamento do governo já quer ter conhecimento informatizado dela. Sim, hoje nós temos o tal do e-pessoal, tá? Que já está sendo divulgado, amplamente divulgado pela mídia, tá? Que onde toda a folha de pagamento, toda a informação do funcionário, tá certo? Ela tem que ser repassada para o governo. Isso aí, o repasse disso é feito pela internet, é online, tá? Então, a informação, inclusive, de depósito de FGTS, depósito de INSS, tudo isso aí, futuramente, vai estar disponível até mesmo para o funcionário da empresa, tá certo? Então, outra coisa que se tem nisso aí, é o seu custo, a administração do seu custo com o pessoal, a administração do seu custo com o fornecedor. Isso aí, se você tem um processo, se você tem um programa que possa integrar toda essa informação, o próprio administrador ele vai ter um lucro referente a isso. Porque esse transporte de custo, de receita e de despesa, certo? Já vai diretamente integrado junto com o sistema. Então, um sistema passa para o outro. O contábil alimenta o financeiro, o financeiro alimenta o contábil, a folha de pagamento alimenta o financeiro alimenta o contábil e assim por diante. Ok. E a segurança de confiabilidade das informações? A segurança ela é muito maior. Você imagina, tá? Eu passo uma informação para você, que você vai passar para outro, que aquele outro vai passar para outro. Tá certo? Então, são 3 mãos que se passam isso aí. 3 cabeças, cada um tem uma avaliação, uma interpretação diferente das palavras, do contexto. No caso de você ter um software integrado, tá certo? Essa informação ela é inserida uma vez. Se eu, por exemplo, tenho uma empresa onde meu controle de custo é feito por centro de custo, tá certo? Eu vou ter o meu almoxarife que vai lançar a requisição de material, tá? Aquela informação da requisição de material, ela é lançada no centro de custo, que automaticamente já vai lançar no custo do setor, tá? E assim por diante. Então, quer dizer, a informação com o sistema integrado, ela é inserida somente uma vez, sem problema de erro. Aí, do outro lado, as pessoas que nos acompanham pensam assim, bom, se é tão complexo assim, tão difícil, então deve ser muito caro. A minha empresa é pequena, está fora. É verdade isso? Alex, depende da estrutura da empresa, tá certo? Uma empresa, vamos supor, com 5 funcionários, tá? Eu acho inviável. Hoje, até as contabilidades, hoje, elas oferecem esse controle, com um custo um pouco maior, lógico, na mensalidade, porém fazendo esse controle para a empresa. Tá? Nós temos hoje, vamos pegar hoje, a gente estava falando a respeito do microempreendedor individual. O MEI. Isso. A minha esposa, inclusive, ela está nesse microempreendedor individual. Tá? Mas hoje vocês têm ferramentas, hoje nós temos ferramentas que são colocadas junto, por exemplo, com o pacote Office da Microsoft. Inclusive, é bom salientar, tá, que esses softwares são
com direitos intelectuais, então eles custam um preço, tá? Então, se você coloca isso aí sem aquisição, sem pagar para, desculpa a piada, tá? Para o tio Bill, tá certo? Então, se você não pagar para o tio Bill, você está com um software ilegal. Mas nós temos software livre que fazem esses mesmos controles. Por exemplo, você quer um banco de dados, dentro do pacote Office você tem o Access, tá? E dentro do pacote do software livre, que é o Linux, se a gente tiver a oportunidade, poderemos falar sobre isso, tá? Que ele tem esses pacotes que são livres, que você pode utilizar, tá? Um banco de dados com Access, onde você pode até mesmo fazer um mini programa. Ou você pode usar uma planilha para você fazer o cálculo do seu custo, das folhas de pagamento, etc. e tal. Então, esse já é um custo mais barato. Agora, uma empresa maior, dependendo do custo, do que ela vai ser utilizada, tá certo? Você pode investir de 25 mil a 110 mil reais. Tá. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Logo na sequência aqui do Cultura Entrevista, nós vamos colocar aqui nessa mesa o Ramon Heller. O Ramon Heller trabalha com um programa específico de automação, vai falar um pouco sobre ele e vai nos trazer mais informações sobre o que é que você pode conseguir com a automação correta, a automação estudada, planejada da sua empresa. É um minuto só. Ninguém é líder por acaso, ainda mais há 35 anos. Em todo esse tempo, o Diário do Aço se destacou com um jornalismo inteligente, abrangente e detalhista para construir o diário mais lido da região, proporcionando mais conteúdo, informação e entretenimento para milhares de pessoas. Diário do Aço, 35 anos. Credibilidade que aumenta com a idade. Há quase 2 décadas, procurando promover soluções estratégicas no segmento de higiene e limpeza no Vale do Aço, a Cleanup busca cada vez mais a proximidade com seus clientes através da busca de ferramentas facilitadoras do processo de limpeza. Dispondo de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza, valorizamos e respeitamos sempre o bem-estar do usuário. Trabalhamos com produtos químicos devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Atuamos também na linha de descartáveis e de produtos para atender os segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial. Tudo com qualidade e pontualidade na entrega por meio de frota própria. Cleanup, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marieri, número 190, Loja B, Bairro Iguaçu. Telefone 3822-4547. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. Artepublish, @artepublish.com.br. Muito bem, nós estamos de volta com o Cultura Entrevista, que hoje trata do assunto automação. Eu lembro para você o contato do programa, entrevista, tvculturavaledoaço.com.br. Deixe lá a sua mensagem sobre o programa, a sua sugestão de assunto para o Cultura Entrevista. Nesse bloco, nós recebemos também o Ramon Heller, que é analista de sistemas, assim como o Francisco Sena. Ramon, obrigado pela presença. Ok, tudo bem, Alex? Tudo bem? Chico Sena? Você trabalha com o sistema SAP, né? O que é o sistema SAP? A SAP é um sistema de gestão de empresa. A gente está falando do sistema aí há mais de 35 anos no mercado. E é um sistema que vem para englobar toda essa área de tecnologia da informação, até tendo informações seguras em tempo preciso. É um modulado dentro da empresa, pode assumir todas as áreas de uma empresa. Isso, a gente está falando do sistema que a gente começa a controlar da matéria-prima, da produção, a gente vai falar também do contábil, do financeiro, que agloba toda a empresa.
sem deixar passar nenhum setor, sem deixar passar nenhuma área sem estar nesse processo. Eu pedi para o Ramon falar um pouco sobre o que é o sistema SAP, mas muita gente que nos acompanha deve saber o que é, porque as maiores empresas aqui da região já trabalham com ele. E é um assunto que certamente quem está lá dentro do processo já está amplamente informado sobre ele. Agora, você que nunca ouviu falar sobre o SAP, é que vale a pena acompanhar aqui as explicações do Ramon. O Ramon, Usiminas já usa, quem mais usa? A gente está falando de Usiminas, Cenibra, a maioria das empresas de grande porte do mundo. SAP, como eu já disse, é uma empresa que vem fazendo software desde, se não me engano, de 1979, 82, acompanhando a evolução tecnológica do mundo, desde a época, como já foi dito, do disquete perfurado, a gente também vem acompanhando essa evolução junto com nossos clientes. E a gente está falando a meados de 9 anos atrás, ela viu essa tendência também de trabalhar com pequena e média empresa. Eu ia perguntar para você, aí o Alex tem uma mercearia com 9 empregados, uma mercearia com açougue, um setor de sacolão lá no bairro, bem longe do centro urbano, coisa e tal. Vale a pena colocar o SAP lá na mercearia? Com certeza, com Por certeza. quê? Esse é um dos maiores motivos que a gente tem trazido e ofertando o SAP Business One, que é o produto da SAP para pequenas e médias empresas. Quando você constitui, você inicia uma empresa, de fato que você quer ter uma gestão da empresa. E essa gestão, quando você está pequeno, fica bem fácil você ter o controle, ainda mais com diversas ferramentas de custo muito baixo que você vê no mercado, só que a tendência da empresa é crescer. E a gente, quando a gente está ali no meio da operação, a gente esquece desse crescimento, ela acaba crescendo, a gente acaba não tendo essa proporção de crescimento da empresa e perde-se esses vínculos, perde informação, informação é dinheiro, informação é lucro. Antigamente falava que tempo é dinheiro, hoje é informação. Informação é dinheiro. E dentro disso tudo, a gente hoje tem vastos clientes com o SAP Business One, que desde a criação da empresa, nós temos clientes que ele já vê uma mentalidade de colocar o SAP e ir crescendo a empresa juntamente com o sistema. Começa com, eu quero controlar somente o financeiro, o contábil e o RH, depois eu quero partir para uma parte de produção, para uma parte mais de varejo, para uma parte de logística, e o objetivo nosso é ser parceiro, é crescer juntamente com o cliente em todas as áreas, até ele tomar um amadurecimento maior e a gente vai continuar nos atendendo. Eu tenho conhecimento de pessoas próximas, que decidiram começar a investir no mais barato. Não vou comprar esse aqui que é mais barato, coisa e tal, e depois acabaram com grandes problemas, não é isso? É uma realidade que vocês se deparam com ela por aí também? São, em torno de 70% das empresas que a gente visita e que desejam ter o SAP, são empresas que começaram com software house, um software menor, e esse software foi evoluindo, a empresa foi evoluindo, o software não vai acompanhando, e isso daí vai gerando para ela uma demanda de um software novo. Como eu disse, 80%, 70% desses clientes que a gente visita são empresas que já tiveram 5 softwares. Vale a pena a gente ressaltar que em cada troca de software existe todo um desgaste de implementação desse software. Então, além de você ter que mexer em toda a estrutura da empresa para adaptar no novo software e da cultura da empresa trabalhar com o novo software, você perde tempo, informação e dinheiro nessa troca. Vale a pena você começar com uma solução que vai te atender nos próximos 30 vezes o crescimento da sua empresa. Quer dizer, demanda um planejamento. Pensou em automação, primeiro um planejamento para ver o que é preciso. Com certeza. Tem gente comprando coisa que não precisa? Tem. Quer dizer, gastando dinheiro além do que deveria? Tem gente gastando dinheiro além do que deveria, como tem gente também que deveria estar gastando dinheiro ou investindo, a palavra mais correta, e não quer investir porque imagina que era melhor ela comprar um veículo para a empresa do que ela ter a segurança e a gestão da informação. É um pensamento que de curto prazo pode ser viável, mas quando a tendência da empresa, como já disse, é crescer, você costuma ver que realmente o que era caro ficou barato. Atualmente vocês trabalham mais a partir do lucro presumido, né? Quer dizer, do simples, não é isso? Hoje a gente tem empresas do simples, lucro presumido e o lucro real. Com a tendência do SPED, que a gente está falando aí de alguns anos atrás, que foi lançado pelo governo, e todas as obrigações fiscais, isso fez com que as empresas se procurassem softwares profissionais para estar se adequando junto à receita. Diante disso surgiu aí vários softwares e aí acho que abriu um leque maior das empresas em visão de sistema. Funcionamento do sistema. Tem uma piada aí, que há muito tempo ouvimos ela, que uma conversa imaginária entre o Bill Gates e o Ford, e o Gates falava com o Ford, olha, se os carros tivessem evoluído tanto quanto evoluiu a informática no mundo, os carros já não precisavam mais rodar, não precisariam de rodas para ficar em estradas, iam voar. E o Ford respondeu a seguinte questão, se os carros travassem tanto quanto o computador, nós estaríamos a pé.
confiabilidade do funcionamento dos sistemas que têm aparecido aí? Como é que é? Hoje é um assunto até interessante a gente tocar nele, é um assunto discutível em todos os seminários que a gente participa, é um assunto bem bacana. Hoje a gente está chegando num patamar hoje tecnológico, que eu posso dizer que é um patamar mais de avanço, maior tecnológico na área de ERP, que a gente está falando de funcionamento em memória. Não adianta você ter um software e esse software ele não funciona em qualquer máquina. Ao passar do tempo, a gente viu que esse software ele precisa de uma máquina específica para estar rodando ele. Então, hoje a gente está trabalhando na plenitude de estar rodando o software em memória. Antigamente, a gente rodava, um exemplo rápido, a gente rodava o software dentro de um HD, dentro já foi citado aqui, dos micros cartões de memória. Isso. Hoje, para a gente ter a resposta de informação mais rápida e ter uma plataforma funcionando sem dar entre aspas, os problemas, os bugs, a gente está rodando ela em cima da plataforma de memória. Isso a gente está falando de quando você for tirar relatório do sistema, a gente está falando aí de 20 mil vezes mais rápido aproximadamente, pois a gente está trabalhando em uma plataforma de memória. Isso é um conceito usado, é um conceito novo, mas é o que a gente chama do ápice da tecnologia hoje. As máquinas, falamos no começo aqui da entrevista com o Sena, com Francisco Sena, os computadores estão relativamente acessíveis hoje, né? Os acessórios todos são muito acessíveis em relação, vamos colocar, 15 anos. Alex, com relação até essas paradas, né, essa conversa do Gates, né, com Ford, é até uma coisa que a gente começa a detalhar muito, colocar anel de ouro em focinho de porco, tá certo? Então, o que acontece hoje? O empresário hoje, ele procura um equipamento mais barato, tá certo? Então existem, infelizmente no mercado, existem os montadores, tá? Um software hoje, como um SAP ou como um Forwood, tá? Que é um software que eu também implantei ele, tá? Ele roda com um banco de dados que a gente chama SQL Server, tá certo? Ou pode rodar com o software livre, o banco de dados livre, PostgreSQL, tá certo? Mas, então, é o seguinte, isso exige da máquina. Então, nós temos hoje montadores que falam assim, eu monto um servidor de computador, tá certo? Um servidor é uma máquina muito potente, tá? Uma máquina muito potente. Então, hoje, o software em si, ele roda na memória, porém, ele busca as informações dentro do servidor. Então, é outra coisa que tem que alertar. Aí eles falam, o software está travando, mas muitas vezes não é o software que trava, é a máquina que está servindo o usuário que trava. Tá certo? Nós colocamos, por exemplo, vamos pegar aqui, história do anel de ouro e focinho de porco. Ah, mas o computador lá de casa, ele roda com 2 GB de RAM. Tá? Então, esse aqui também eu posso colocar, porque nem em casa o menino brinca com aquele jogo pesado. Tá certo? Então, compra um baita do servidor com pouca memória RAM. Então, o que vai acontecer? Fatalmente vai travar. Então, esse planejamento que você falou, ele tem que existir. Tá? Planejamento de infraestrutura de rede, tá? Um planejamento também de máquina, tá? E toda a arquitetura do sistema, tá? Isso aí tudo tem que ser planejado. Quantas máquinas eu vou utilizar, tá certo? Quanto de switch eu vou ter que ter, tá certo? Essas informações todas tem que ter. Quer dizer, Ramon, antes de comprar qualquer coisa, é procurar um especialista para fazer uma análise do que vai ser preciso de fato. Com certeza. Quando a gente fala de gestão de software, quando a gente está falando de evolução tecnológica, a gente não pode sair por aí comprando o que a gente bem entende, porque acredito que cada um tem a sua especialidade. O rapaz, como você disse que tem a padaria, ele é especialista na padaria. Ele não pode, talvez ele não tenha um conhecimento para ser especialista no software. Então a gente tem profissionais capacitados no mercado aí que pode estar auxiliando ele a fazer uma compra de um software. Ele vai analisar toda a demanda, ele vai analisar toda a infraestrutura do cliente e com isso está tocando esse projeto de implantação do software. Nós vamos agora a um rápido intervalo e voltamos na sequência para a conclusão aqui do Cultura Entrevista, essa conversa com o Francisco Sena e o Ramon Heller, ambos analistas de sistema. Um minuto só.
Salão e Buffet Garota de Ipanema tem um espaço amplo e confortável, com uma capacidade para 800 pessoas, com seu ambiente climatizado e com 3 saídas de emergência, de acordo com as exigências dos bombeiros. Possui palco, sonorização e iluminação de boate. E nosso espaço está disponível para casamentos, aniversários em geral, congressos e palestras, disponibilizando também cardápio variado e serviço completo de recepção. Salão e Buffet Garota de Ipanema. Venha de convidado na sua própria festa. Rua Tupinambás, número 30, bairro Iguaçu, Ipatinga. Telefone 3824-8803. Visite também o nosso site www.buffetgi.com.br. Muito bem, voltamos para o último bloco do Cultura Entrevista, que hoje trata do assunto automação nas empresas. Francisco Sena, o senhor tem já uma experiência de alguns casos em que o senhor trabalhou aqui automatizando empresas no Vale do Aço. Sem citar nomes, mas os exemplos de evolução que o senhor pode mostrar para nós. Olha, nós temos casos aqui na região, caso recente, tá, de empresa na área de fabricação de móveis. Hoje eu trabalho na Associação dos Aposentados e lá nós utilizamos o sistema SAP. Tá? Além desse sistema SAP, nós também utilizamos o sistema SCA, que outras empresas da região já utilizam aqui. Tá certo? Clubes, inclusive, já utilizam esse sistema. Mas acontece que o pessoal visa sempre o controle, aquilo que nós conversamos no início, a visão do empresário de ver somente o controle da parte financeira, o controle da parte de números de pessoas, tá certo? De associados, e nós não tínhamos lá um sistema de controle financeiro. Nós não tínhamos também um sistema de controle de contábil, tá? E também não tínhamos um sistema de controle patrimonial. Aliás, acho que a gente tinha, não atendia hoje, que hoje a legislação brasileira pede que tenha, tá? Porque toda empresa hoje ela tem que fazer a prestação de contas. Bom, sem tirar o sistema da SCA, colocando para trabalhar por trás o sistema de SAP, o que a gente chama de trabalhar por trás? Fazer o controle de todas as compras, de todas as notas fiscais, fazer o controle de todas as demandas, tá? O controle financeiro e também o controle de pessoal. Hoje, e também com isso, para poder fazer esse tipo de serviço que a gente estava falando em questão de equipamento, teve que fazer um investimento também na área de equipamentos, tá certo? Onde nós temos um sistema todo estruturado, fazendo inclusive controle de telefonia, tá? Tudo dentro de 3 servidores, tá certo? E hoje é um caso de sucesso, porque hoje nós temos todo o controle, hoje nós temos todas as informações. Antes a gente precisava de buscar informação com o contador, hoje nós temos as informações que a gente precisava de buscar com o contador, hoje nós já temos ela disponível, tá? Então hoje todo o cadastramento, toda a integração contábil e fiscal é feita com o sistema SAP. Só para ter uma ideia assim, da dimensão, só no caso da Associação dos Aposentados, são quantos mil associados e funcionários em estimativa? Hoje nós temos mais de 60 funcionários, se eu não me engano, e em torno de 15 mil sócios. Tá? 15 mil. Então são controles que a gente tem de sócios para emissão de boletos, controle de pagamentos, tá? Saber para onde que está indo dinheiro, qual setor que está utilizando, quanto da verba que foi colocada anualmente para ela. Serviços tá? prestados. Todos os serviços prestados. Controle de prestadores de serviço, de funcionários, certo? Então, todo esse controle, tudo praticamente no lugar só. E o que é mais interessante nisso tudo, Alex, de se frisar, tá? É que nós trabalhamos, além da sede, trabalhamos com o setor de São Mateus, no Espírito Santo, trabalhamos com o setor do Bom Retiro, tá? E trabalhamos também com o setor hoje do Panorama. Onde tem a unidade de saúde. A unidade nós chamamos de unidade 2, tá certo? Tudo sendo controlado em um local só, através de acesso remoto, tá?
e isso aí sem perda nenhuma da funcionalidade. Ramon, por falar em acesso remoto, o empresário pode acompanhar qualquer evolução dentro da empresa dele à distância. Se ele vai passear com a família, nas férias, seja no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, não interessa, à distância ele consegue acompanhar o processo. Com certeza. Hoje a gente está falando também de informações rápidas, tomadas de decisão em tempo real. Você se monta no sistema várias alçadas de autorizações, alçadas de relatório, BIs, gráficos, não importa onde você esteja, você tendo um tablet ou então um smartphone, você tem a conexão com a internet, você vai ter informação que você precisa em tempo real. Uhum. Esse tipo de informação online, inclusive a gente colocou, hoje, por exemplo, pelo celular, tá certo? Pelo celular, todo dia à noite, eu sei como foi o backup da minha unidade, entendeu? Uhum. Isso aí tudo fazendo as melhorias, tá? Utilizando softwares específicos para isso, tá certo? Então, essa informação é muito importante, inclusive para o analista. Eu estou fora da minha área, tá certo? Eu tenho que descansar. Eu estou lá na minha casa. Porém, eu tenho que estar ciente de como que está andando o funcionamento. Porque eu não quero chegar no outro dia e ter surpresa. De ter a unidade parada, alguma coisa assim. Isso não pode ocorrer. De jeito nenhum. Ramon, gostaria de apresentar algum caso em que você atuou e que foi possível acompanhar a evolução dentro de uma empresa? Com certeza. A gente está falando de um case que a gente tem na região da Associação dos Aposentados e que vale a pena a gente ressaltar que para você ter uma empresa na sua mão, não basta você ter um ótimo software, um bom software. Você precisa ter pessoas capacitadas e pessoas para levar esse projeto. Implantação de sistema não é fácil, todo mundo já sabe. A gente está falando de um case da região, um dos cases, né, que é a Associação de Aposentados, que se planejou para ter o sistema. Ela começou com um projeto, depois de alguns anos de trabalho, estruturou a rede, depois de outro tempo, mais algum tempo, ela estruturou, trouxe mais pessoas capacitadas para estar tocando esse projeto e com isso ela teve todo o êxito em cima do projeto, que é acolher as informações e está tudo em tempo real. Então tem todo um planejamento a ser feito e é um dos casos que a gente pode citar que algum tempo atrás era difícil você ter informação. Hoje tem informação em tempo real para tomada de decisão em tempo real, que facilita também o crescimento da empresa e saber aonde pode chegar. Imprimir um relatório, é só ir na tela do computador, logar. Isso daí. A intenção, Luiz, do analista de sistema é que ele coloque na mão do seu empregador toda a informação necessária para que ele tome decisão. Tá? Você há de convir que quem toma decisão não é o analista de sistema. Quem toma decisão é o dono. Certo? Então, o analista de sistema, no caso, ele tem que colocar na mão do seu empregador, tá certo? Ou do seu contratante, tá? A todas as informações necessárias para tomar a decisão. Se ele está tendo lucro, se o ponto de equilíbrio está ok, tá? Se está tendo evolução, se a área de produção dele, se ele está tendo funcionários obsoletos, tá? Se a força de produção dele em determinado setor não está correspondendo, tá? Financeiramente, se não está correspondendo produtivamente, tá? Então isso tudo é a informação que o proprietário tem que ter para ele ter tomada de decisão. Ok. Pessoal, você falou de pessoal agora há pouco, Ramon. Tem boas escolas na região? A região está bem abastecida de profissionais da área? Tem. A gente tem a região hoje, a gente está com várias faculdades, a gente tem com vários cursos. Inclusive, quando a gente toca no assunto de analista de sistema, de pessoas qualificadas para o sistema, a gente não está falando hoje dessa evolução tecnológica, não que o analista de sistema precisa acompanhar. Acredito eu que todas as áreas contábeis hoje, o contador sai da faculdade, ele já depara com todo o âmbito tecnológico fiscal, que antigamente era livro, hoje a gente está falando de tecnologia. Então, essa evolução tecnológica acaba dentro da nossa área, se partindo para todos os cursos oferecidos na região. A gente tem todos os cursos, como a gente também tem os cursos vertical. Com esses cursos a gente vai conseguir que os alunos eles se tornem profissionais em uma determinada área. Eu sou contador, mas eu quero se aprofundar no assunto de redes. Eu sou contador, quero aprofundar no assunto de SAP. Eu sou da área de TI, eu quero se tornar um gerente de projeto. Então, com isso tudo, a pessoa vai especializar nessa área vertical após o seu curso superior para estar tomando aí a sua carreira. As pessoas que nos acompanham certamente têm muitas dúvidas, vão querer esclarecer algum outro ponto. Tem um e-mail, um contato seu, vamos deixar aqui na tela da TV Cultura.
telefone, se possível, e e-mail. Vamos lá? Qual que é o contato? A gente pode estar falando com comercial, Comercial, @ Objetiva Solução. Objetiva Solução. Isso. Com cedilha ou sem cedilha? Sem cedilha, solucão.com.br. Vamos deixar aqui na tela da TV Cultura e você anota aí se tiver alguma dúvida. Tem um telefone de contato, Francisco? 8871 4796. 4796. O meu e-mail, Cecena, mais fácil, né? Cecena. Cena com N ou 2 N's? Um N só. @oi.com.br. Muito fácil. Bom, vamos deixar aí o contato. Quem tiver mais alguma dúvida, algum outro esclarecimento, envie eu faço o contato com os dois, pode esclarecer mais dúvidas. Muito obrigado vocês dois pela presença aqui na TV Cultura. Francisco. Obrigado. Me coloco à disposição, inclusive, para mais alguma matéria que você queira dentro da área de informática. Tá bem? Vamos sim. E fica à disposição aí de você. Ramon, obrigado. Ok, a gente conta aí muito obrigado pela oportunidade de estar participando desse bate-papo gostoso que tivemos aqui e contar também com a nossa solução agora no Vale do Aço para estar atendendo todas as empresas e participar também dos próximos fóruns ou bate-papo que tiver aqui. Obrigado pela oportunidade. Legal. Olha, você que nos acompanha aí em casa, obrigado pela companhia. Tenham todos uma ótima semana.